Fala galera, Vitão aqui, bem-vindos ao canal. Quando falamos de proteção de dados, geralmente esbarramos com a seguinte questão: qual é o melhor antivírus? Existem diversos, uns melhores que os outros, e cada um com seus prós e contras. Nesse vídeo, iremos dar uma olhada nos últimos comparativos publicados pelas empresas AV-Testes e AV-Comparativos. Desses comparativos, a gente vai selecionar apenas os melhor avaliados e vamos entender o que cada um desses antivírus oferecem e quais as minhas recomendações, logo após a vinheta. No último relatório publicado pelo AV-Testes, eles selecionaram 16 antivírus e fizeram um review complexo e completo sobre cada um deles. Os links eu vou colocar na descrição para você poder ter acesso. Eles trazem aqui uma espécie de resumo sobre esses antivírus, sobre esse review que eles fizeram. Vamos conferir cada uma dessas telas. Nessa primeira tela, o AV-Testes vai te mostrar o desenvolvedor, qual é o produto, o tipo de certificado que esses antivírus obtiveram pelo AV-Teste, a pontuação deles em proteção, em performance e usabilidade. Os mais bem avaliados, eles estão botando Avast, AVG, Avira, Kaspersky, McAfee, Microsoft, Norton, Trend, Unlab, Bitdefender, F-Security, Malwarebytes, Protected.net. Do lado, óbvio, seus respectivos produtos, programas, né? Por exemplo, Avast Free, AVG Internet Security, Avira Security for Windows, Kaspersky Standard. E aqui do lado as notas, cara. Próxima tela. Aqui nessa tela, o AV-Teste vai te mostrar uma nota de detecção para cada um desses antivírus relacionado a testes no mundo real, que seria o antivírus está instalado na máquina, que essa máquina está sendo utilizada normalmente na internet, instalando programas, por aí vai. Isso vai estar relacionado aos meses de maio e junho. E também o mesmo tipo de avaliação em notas, né, em percentual, só que para um conjunto de vírus selecionados, sacou? Ou seja, um teste mais controlado, né? E aqui, cara, olha as notas. Unlab, Avast, AVG, Avira, Bitdefender, McAfee, Norton, PC-Matic, Matic, Trend Micro. Esses são os caras que obtiveram 100% em todos os testes nos 2 meses de referência. E basicamente esse é o relatório final do AV-Teste para esses 16 antivírus selecionados. Ainda aqui no AV-Testes, você consegue também verificar as notas para proteção, performance e usabilidade para vários outros antivírus com os meses de referência. Aqui vai ter junho, abril, fevereiro, dezembro de 2022, outubro e por aí vai. E eles explicam toda a metodologia utilizada por eles, entendeu? O sistema operacional que eles usaram foi o Windows 10, isso considerando as versões desses produtos para o usuário doméstico. E aqui, cara, olha as notas mais altas, pelo menos algumas das notas mais altas. Avast, AVG, Avira, são os caras que tiveram nota 6 em todos, tá? E nota 6 é o máximo. Kaspersky, McAfee, Microsoft, Windows Defender, Trend Micro. Isso para junho desse ano. É curioso, né? Já no AV Comparativos, nós vamos ter um relatório referente aos meses entre fevereiro a maio desse ano. E ali no portal dos caras tem algo interessante. Você pode filtrar por uma série de elementos para facilitar a interpretação desses resultados. Vou aceitar aqui os termos do site. Bom, vamos lá. Eu só quero verificar os antivírus, os testes referentes a Microsoft Windows, proteção contra malware, mobile ou não. E aqui no site você pode listar esses produtos do pior para o melhor ou do melhor para o pior. Eu quero do melhor para o pior. Lembrando que a pontuação máxima dele aqui são 3 estrelas. Olha quem está no topo. Avast Free, AVG Free, Avira Prime, Bitdefender, Gdata, Kaspersky, McAfee, Microsoft e Total Defense. Esses são os caras que estão no topo desses testes para o AV Comparativos. Aí logo em seguida vem o i7, Internet Security, F-Security, A7, Norton, Trend Micro e vai embora a lista. Vendo? É bem interessante, cara. Aí vamos lá, eu vou clicar aqui no Avast para ver o que vai aparecer para mim. Aqui ele vai trazer o que significa esse Real World Protection Test, vai trazer explicações sobre o que são esses testes, né? E embaixo você pode selecionar os produtos que foram testados. Deixa eu tentar abrir aqui o do AVG. Isso aqui é 23.4. Isso aqui é referente ao mês 4, ano 2023. Clicando aqui, cara, ele vai abrir a tela do... Vamos lá, tem algumas prints do antivírus. Tem aqui as avaliações. E embaixo o progresso das avaliações para esse vendedor, para essa marca. Eu vou botar o link aqui na descrição para você poder verificar, conferir tudo
e tomar suas próprias decisões sobre qual seria o melhor antivírus para você. Dessas duas listas de antivírus, eu selecionei os 8 antivírus mais bem avaliados. E eu excluí aqueles que só possuem versões pagas. Um pouco mais adiante eu vou te explicar o motivo disso. Mas, após fazer essas exclusões, eu vou terminar com a lista contendo Avast Free, AVG Free, Avira, Bitdefender Free, Kaspersky Free e Microsoft Windows Defender. 10 antivírus. Bom, o motivo de eu excluir os antivírus dessa lista que não possuem a versão gratuita é muito simples. Então, na verdade, 2 motivos. O primeiro deles é, os concorrentes possuem uma versão gratuita. Então, né? O segundo motivo é que, independente da versão ser gratuita ou não, o motor que esse antivírus vai utilizar e as tecnologias agregadas para a prevenção de contaminações, elas não podem ser diferentes. E esses são os aspectos mais importantes de um antivírus. Todo o resto é apenas frufru. Por que eu estou dizendo isso? A gente vai entender logo mais. Por enquanto, vamos embora conferir o que cada um desses antivírus tem a oferecer. No topo da nossa lista, vou lá no site do Avast e vamos tentar entender o que o Avast oferece para a gente. E no site deles, eles estão dizendo que esse antivírus, a versão gratuita, vai trazer para você navegação e e-mails seguros, segurança para redes Wi-Fi domésticas, fácil instalação, simples de usar, mais de 30 anos de experiência, blá, blá, blá. O que mais? Escaneamento inteligente, cybercapture, módulo comportamento, módulo arquivo, risco de resgate, quarentena, proteção contra ransomwares, alerta de vazamento de dados. Estou percebendo que tudo isso são extras, né? Beleza. Isso é o que o site do Avast traz para a gente de informações. Já o portal do AVG, ele vai trazer isso aqui, ó. 10 camadas de segurança, mais de 30 anos de experiência, mais de 160 premiações, 8 ferramentas e funcionalidades. O AVG promete para você proteção contra malwares, módulo e-mail, atualização em tempo real, proteção contra phishing, simples, forte e seguro, firewall, alerta hacker, anti-ransomware aperfeiçoado, proteção de webcam, segurança anti-hacker e várias outras paradinhas. O Avira, por sua vez, ele vai trazer para você umas informações um pouco mais modestas. Ele fala que ele tem proteção e reparo em tempo real, ele fala que ele tem atualizações na nuvem em tempo real, ele é leve e rápido, mais de 35 anos de experiência em segurança online. O que está incluído? Scanner antivírus, Night Vision, proteção contra PUA, que são aplicativos potencialmente indesejados, navegação segura para bloqueio de sites nocivos antes de serem carregados, AD Blocker, Browser Tracking Blocker e comparação de preços. O Bitdefender, ele vai te falar o seguinte: proteção contra ransomware, proteção contra cryptojacking, tecnologia spear phishing usando AI, zero-day exploits, proteção contra rootkits e trojans, proteção contra websites maliciosos e arquivos maliciosos, mais ou menos direto ao ponto, sem muita enrolação. Aí tá aqui, ó, o comparativo entre a versão gratuita e o total security deles. A versão gratuita, ele só protege seu PC. Todo o resto só vai estar incluso na versão paga, que custa hoje R$ 80 no primeiro ano, tá? A Kaspersky, ela vai trazer para você também uma opção de proteção gratuita. E aqui no site eles dizem que essa ferramenta vai ajudar a manter os seus dispositivos protegidos. Ele é gratuito, proteção com desempenho e outras coisinhas. Aqui existe um comparativo também da versão gratuita para as demais que são pagas. A versão gratuita vai ter proteção antivírus, anti-malware e anti-ransomware. Ele vai ter detecção de stalkerware. Cada nome, né, cara? Aqui tem as descrições do que é cada coisa e todo o resto vai estar apenas inclusos nas versões pagas. O que, ao meu ver, é um bônus excepcional. Já a Microsoft, no seu portal, ela vem dizer que a segurança do Windows que não para. Antes mesmo de iniciar, o Windows 11 está preparado. Hardware de ponta, blá, 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 blá. Bom, vamos lá. O malware encontrou seu concorrente. O Windows 11 vem com recursos de ponta que ajudam a proteger você contra malware, blá, blá, blá. O que eles oferecem no Windows Defender? Proteção contra malware, proteção contra phishing e segurança de aplicativo. Ó, não tem muita enrolação. Show!
Como a gente pode ver, segundo os desenvolvedores dessas ferramentas e segundo esses reviews desses 2 sites que eu usei como modelo de comparativo, essas ferramentas seriam as melhores opções de proteção para sua máquina atualmente. Por que eu discordo muito dessa afirmação? Bom, cada antivírus vai demonstrar comportamento de proteção para sua máquina de acordo com a sua própria máquina, os recursos que ela possui e de acordo com você, com o uso que você emprega no seu computador. Tudo isso é muito subjetivo e particular. Só que existem alguns aspectos que de fato vão impactar na proteção da sua máquina e na usabilidade da mesma. Eu atuo com tecnologia, com suporte de tecnologia. Assim, cara, eu já atuei como analista de suporte, técnico de suporte, consultor de suporte e por aí vai. É há mais ou menos 15 a 17 anos. O que não é muita coisa, tá? Mas eu aprendi pelo menos alguma coisa nesse tempo todo. E não é incomum eu receber tanto chamadas para atendimento de clientes, empresas e tal, quanto chamadas para atendimentos particulares, o Se Vira nos 30, né? Que eu tenho meus clientes particulares, né? E, velho, não é incomum a galera me chamar falando que a sua máquina está muito lenta, está travando, que tem vírus, coisas do tipo. E eu vou lá, cara, fazer uma inspeção, fazer uma verificação nessas máquinas, e na maioria dos casos, o que estava de fato prejudicando tudo era o próprio antivírus que a pessoa tinha instalado. Isso quando o usuário não tinha mais de um antivírus instalado, o que é extremamente não recomendado. Você não pode ter 2 produtos de segurança, 2 antivírus, concorrendo recursos para fazer a mesma coisa. Isso vai estragar o desempenho da sua máquina e vai colocar os seus dados em risco. Porque enquanto um está tentando fazer uma verificação de um arquivo, o outro tenta fazer a mesma verificação do mesmo arquivo com tecnologias diferentes, acaba que um impede que o outro faça a verificação. Então você vai acabar sendo contaminado. Então não faça isso. Verificando essas máquinas, eu consigo observar que, cara, 99,9% das vezes que eu fui chamado para mexer uma máquina que está com lentidão, travamentos e possíveis vírus, elas estavam com o Avast ou o AVG instalado. Tá? Eu não estou pichando essas marcas. Não é isso. Só que a experiência que eu tenho mostrou que desinstalando esses antivírus dessas máquinas, todos esses problemas desapareceram. Isso para mim é um forte indício de que, por alguma razão, essas ferramentas de segurança não vão ser recomendadas por mim. Infelizmente. Mas eu estou sendo sincero. E para não ficar uma informação meio que vazia, nos últimos meses eu peguei tanto o Avast quanto o AVG, fiz instalações separadas, né, cada uma em um período, para testar algumas coisas. Para tentar entender por que nessas máquinas desses meus clientes estava dando tanto problema. Será que eram as ferramentas? Ou será que eram os próprios usuários fazendo besteira? E, cara, nos meus testes aqui, eu acabei observando alguns aspectos que fizeram eu ficar na dúvida. Que é o seguinte, como eu tinha mencionado antes, só existem alguns elementos de um antivírus que de fato são importantes. É a capacidade de um antivírus identificar o vírus, de bloquear o vírus e de prevenir a contaminação de um vírus. São esses 3 itens que todo antivírus que precisa focar. Todo o resto que está além disso é besteira, é encheção de linguiça, é uso de recurso que pode prejudicar o desempenho da sua máquina. Infelizmente, foi o que eu constatei com esses 2 carinhas nos testes que eu fiz. Eles possuem tantos módulos de proteção para várias coisas inúteis que tudo isso junto acaba estragando o desempenho tanto do aplicativo quanto da máquina de uma maneira geral. Por que eu digo que é inútil? Bom, cara, é bem simples. Para um vírus entrar na sua máquina, ele tem alguns meios para chegar na sua máquina. Os principais, na verdade, acho que os únicos hoje em dia são um pendrive com o arquivo contaminado, trafegar dados numa rede que tem alguma máquina contaminada. 2. Navegar na internet, acessando sites perigosos ou baixando arquivos contaminados. 3. Abrir e-mails com arquivos contaminados. 4.
que mais? Um CD ou DVD com arquivos contaminados, embora muito incomum, 5. Só. Ah, tá. Um celular com algum arquivo contaminado, você espetar no seu computador via USB e baixar o arquivo para o PC. Ou você baixar algo pelo Zap, por aí, né? Mas basicamente essas são as formas. E elas podem ser condensadas ainda mais. É o seguinte, no fim das contas, você vai ter somente 2 formas de algo entrar na sua máquina. Por uma forma lógica, ou seja, espetando algum dispositivo com arquivo contaminado, aqui eu estou falando de pendrive, CD, DVD, disquete, ou pela internet. E aqui engloba um monte de itens. Aqui engloba e-mail, via web, cliente de e-mail, navegador, download, jogos. Tudo isso usa portas de comunicação para se comunicar com a internet. Então, está vindo da internet. Agora eu te faço uma pergunta. Se você possui um navegador e, por exemplo, Opera, e bloqueia criptos, bloqueia rastreadores, bloqueia pop-ups, bloqueia propagandas, o navegador já faz isso, tá? Para que um antivírus vai se meter a besta a possuir um módulo para isso? Qual o sentido? Ah, o meu antivírus vai evitar que uma pop-up ou uma propaganda abra e essa propaganda pode estar carregando um código malicioso. Sim, mas aí não é meio idiota? Porque se o teu antivírus possui um sistema de proteção, de prevenção que de fato funciona, não importa se vai abrir a pop-up ou não. O papel do seu antivírus é impedir que, quando aquela pop-up abrir, o que for carregado entre na sua máquina e fique livre na sua máquina. Esse é o propósito do antivírus. Então, velho, ao meu ver, todos esses recursos extras são apenas uma forma que essas empresas acabam tendo de mostrar para você que as suas ferramentas de proteção são incapazes, são incompetentes. Essa é a minha visão. Se você possui um antivírus com um mecanismo de prevenção que de fato funciona, você não precisa de 200 milhões de módulos para cada uma das coisas que tem no computador. Não precisa, cara. Então, dessa lista, eu poderia citar, como uma forma de menção honrosa, né, o Kaspersky Free e o Microsoft Windows Defender, por incrível que pareça. Justamente porque eles estão tentando basear as suas ferramentas de segurança, a sua qualidade de proteção, em cima dos recursos que são inerentes ao antivírus, que é prevenção, bloqueio de arquivos maliciosos capturados e remoção desses arquivos. São essas 3 coisas. E hoje em dia existe um tipo de conceito que tem sido muito utilizado pelos principais fabricantes de antivírus, que é a ideia de negar tudo que você não conhecer. Negar tudo potencialmente indesejado. E convenhamos, essa é a melhor abordagem possível, porque por mais que um vírus apareça e você ainda não tenha uma vacina para ele, se a sua ferramenta for capaz de bloquear qualquer coisa que ela não conheça como confiável, você não vai ser contaminado. Ou melhor, as chances de ser contaminado vão ser bem menores, porque ainda vai depender da qualidade dessa engine de segurança do seu antivírus, da competência desse fabricante, né? Mas a tecnologia por si só, ela já faz com que seja meio caminho andado. Bom, essa lista inteira, praticamente todos possuem algum tipo de mecanismo de proteção com a premissa de virtualização. Quase todo mundo tem isso. Só que, pelos meus testes, o outro ali que consegue entregar isso com um nível de funcionamento de fato interessante, tá? Mas somente nas versões pagas, sacou? Então, qual que seria a minha sugestão? Se você está usando um antivírus gratuito, use o Kaspersky versão free ou o Microsoft Defender. Essas listas do AV Comparativos e do AV Teste. Se você quiser ser um pouquinho mais ousado, aqui no meu canal tem um vídeo mostrando como configurar uma suíte de segurança gratuita. E, cara, não é jabá, eu não estou ganhando nada com isso. É o Comodo Internet Security. Ele é gratuito, ele funciona, ele aplica esses conceitos de negar tudo que ele não conhece há mais de 10 anos, sacou? Eu não sei se o Comodo
se a empresa Comodo é a pioneira nesse quesito. Não sei, sinceramente. Mas eu sei que é o primeiro a aplicar esse conceito e que funciona. E como que eu posso provar que funciona? Bom, eu instalo o Comodo há cerca de 7, 8 anos nas máquinas de todos os meus clientes particulares. E na minha máquina pessoal e nas máquinas que eu tenho aqui em casa. E, velho, ao longo de 7 anos, mais ou menos, para cá, instalando o Comodo nas máquinas de todos os meus clientes e configurando do jeito que eu explico nesse vídeo que eu citei, nenhuma dessas máquinas apresentou sequer uma contaminação até hoje. Nenhuma. Eu estou falando aqui de usuários que clicam em tudo, sacou? Usuários leigos, de fato. Isso não é um indício de que funciona? Aí não sei, né, cara? Mas o meu propósito aqui é trazer algumas informações e algumas experiências próprias, não para dizer para você o que é melhor ou pior, mas para dizer para você o que trouxe para mim a sensação de funcionar melhor nos casos que eu estou citando, dos casos que eu tenho que são particulares. Vão ter usuários aqui no meu canal, ou visitantes desse vídeo, que vão discordar de mim. Tá tranquilo, faz parte, sacou? Eu não posso falar daquilo que eu não sei. Então eu não posso cagar regras sobre esses vendedores, sobre essas marcas, pichando seus antivírus sem saber do que eu estou falando. As coisas que eu citei aqui como exemplos negativos são coisas que eu, infelizmente, tive experiência de muitos anos. Pode ter mudado algumas coisas de maio para cá? Pode. Pode sim. Mas está em setembro, né? Eu não sei, cara. Bom, o que você acha? Ah, já ia me esquecendo. Esse vídeo foi produzido a pedido de um usuário aqui no canal, o Júlio, e ele citou o Node 32 da marca i7 e perguntou para mim se realmente era um antivírus bom. Cara, segundo o AV Comparativos e o AV Testes, nos últimos relatórios de testes deles, o Node 32 não entrou no top, sacou? O que não significa que o antivírus é ruim, nem que é bom. Estar no top não significa que é bom, tá bom? Tem vários aspectos aqui que alguns até prefiro nem comentar aqui no vídeo. Se você quiser, dá um chega no meu Discord e lá a gente pode trocar uma ideia um pouco mais aprofundada. Mas estar no topo ou não necessariamente significa que é bom. Pô? O que eu posso te falar, Júlio, sobre o S7, sobre o Node 32 é o seguinte. Eu conheço o Node há muitos anos também. E eu usava o Node durante muito tempo. Cara, se você tiver uma licença para o Node 32 e já estiver utilizando ele, continue com ele. Ele vai te proteger da melhor forma possível e se você já está familiarizado, habituado com ele, não tem por que mudar, tá bom? Mas se a sua licença estiver para expirar e você estiver procurando uma alternativa gratuita, você pode tentar dar uma olhadinha no próprio Defender da Microsoft e vem embutido no Windows 10 e no Windows 11. E você pode também dar uma olhadinha no próprio Kaspersky Free ou no Comodo Internet Security, tá bom? Basicamente é isso. Vocês repararam que essa não é a primeira vez que eu cito o Windows Defender como algum tipo de referencial de antivírus para você deixar na tua máquina. E ao mesmo tempo você também já deve ter esbarrado com centenas, talvez milhares de artigos na internet falando mal dele. Vitor, então por que você recomenda? Não é que eu recomende, sacou? Eu falo que você pode utilizá-lo se você tiver alguns cuidados. Isso é um assunto para o próximo vídeo que eu pretendo criar, que eu pretendo publicar aqui no canal, onde eu vou estar trazendo para vocês uma noção de boas práticas, cuidados e pontos de atenção para que você consiga navegar, ter o seu computador funcionando no dia a dia, com qualquer antivírus que você queira, sem muitas preocupações. Porque no fim das contas, cara, uma contaminação de um computador, ela não depende apenas da tecnologia empregada no vírus em si. Ela depende também da sua incapacidade de observar e de perceber alguma coisa. Então, na verdade, o usuário tem uma parcela muito grande de importância e de culpa quando ocorre uma contaminação, por exemplo. E eu quero, com esse próximo vídeo, explicar para você, pelo menos de uma forma básica e prática, alguns que talvez sejam os principais aspectos que você precisa observar. Entendeu? Que assim,
tendo uma postura com boas práticas de usabilidade do computador, seja na internet, seja jogando um jogo, seja escrevendo alguma coisa, fazendo um trabalho, tendo alguns cuidados básicos, tendo alguma noção sobre os possíveis perigos, e o antivírus, mesmo que ainda seja um antivírus simples e básico, bem configurado, provavelmente a taxa de proteção que você vai ter total, considerando todos esses aspectos, vai ser muito maior que qualquer antivírus top e pago e caro que exista. Se você não for inscrito, se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa o like, deixa nos comentários aqui se você puder, compartilha esse vídeo com seus amigos. Valeu, galera, tamo junto, até a próxima.